Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graça e paz para todos nós, graça e paz para todos os ensinadores da graça e para todos os seguidores da graça de Deus. Graça e paz para o mundo que ainda não entendeu as revelações da graça de Deus. Paz, graça e paz para todos aqueles que verdadeiramente têm se esforçado para entender as revelações da graça de Deus. Muito obrigado, meu querido, você que é membro do nosso canal. Continue se inscrevendo. Aos inscritos, obrigado mesmo. Que você continue compartilhando dessa graça, continue deixando seus likes, tá? Que é muito importante. Continue ativando o sininho de todos para que o YouTube possa notificar a outras pessoas, para você que chegou mensagem nova. Para outras pessoas, o YouTube vai notificar toda vez que você der like. Quanto mais like, mais o YouTube vai compartilhar essa mensagem. E quando você ativa o sininho de todas, o YouTube vai te notificar que tem palavra nova ou que tem estudo novo, tá bom, meu querido? Eu quero deixar aqui Romanos capítulo 4. Eu faço questão sempre de dizer que isso não é pregação, o que o nosso irmão Alberto Lírio coloca, mas é ensinos, é estudo da palavra de Deus. Mas nós estamos em graça, o mundo, o Brasil e o mundo também está vivendo um novo aion. Eu me alegro muito, meus queridos, quando eu vejo canais pequenos como ainda, né? Canais pequenos ainda. Quando o nosso irmão José Coelho é um dos canais que eu comecei a acompanhar agora, a sinceridade na fala desse querido irmão, os canais da graça, aqueles que têm demonstrado verdadeiramente compromisso com a mensagem da graça. Eu poderia aqui enumerar vários canais, mas é claro que eu não vou me lembrar de todos. Então não é justo, né? Então, mas eu quero agradecer a Deus, aos irmãos que nos incentivam a continuar, as irmãs, que no meu canal também tem muitas irmãs que faz comentário, né? As irmãs que fazem comentário lá, obrigado, minhas irmãs, obrigado, minhas queridas. E eu uso essa expressão de carinho, minha querida, meu querido, tá bom? Para que nós possamos continuar em graça, tá bom, meus queridos? Eu agradeço a vocês pelos quase 250 inscritos já. Meu canal tem um ano, né, que eu abri, e graças a Deus, vocês têm feito um trabalho excelente, porque vocês realmente têm demonstrado o amor, o carinho que vocês têm demonstrado por nós. Romanos 4, eu só quero ler até o versículo 4. Romanos 4, versículo 1 até o 4. Ora, que diremos, pois, ter alcançado Abraão? Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão crê em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas é segundo a dívida. Agora, 1 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, alguns versículos também. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, ele fala assim, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisão, para que sejam unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. Capítulo 2 de 1 Coríntios. A partir do versículo 2. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor.
a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderes deste mundo, que se aniquilam. Não, não. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. O que é isso aqui? Meus queridos, deixa eu fazer um cabeçalho aqui, lembrando a vocês que quando eu li Romanos capítulo 4 aqui eu li primeiro. Então veja bem, meus queridos, Paulo diz que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Se, de fato, Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Se a justificação é pelas obras, não existe se gloriar diante de Deus. Só se gloria diante dos homens quem tenta ser justificado pelas obras. Agora, o que diz a Escritura? Abraão crê em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas é segundo a dívida. Se você faz alguma coisa por obra, quer dizer, você acha que tudo que você recebe é por causa da dívida que você tem. Deus tem dívida com você? Meus queridos, em Romanos 4 aqui, quando Paulo está escrevendo isso aqui, eu quero fazer uma discorrer sobre você, sobre esse capítulo. A tradição afirma que Roma, preste atenção, a tradição afirma que Roma foi fundada em 753 a.C. Preste atenção que Paulo está escrevendo aos crentes lá de Roma. Olha o que ele está falando. Então, segundo a tradição, Roma ela foi fundada em 753 antes de Cristo. Então, e que no início ela foi governada por uma série de reis. Essa cidade ela está localizada num aglomerado. Essa cidade, para quem não sabe, ela é localizada ou foi fundada num aglomerado, não é? Ela foi governada e também na sua fundação ela foi localizada no aglomerado de colinas, que muita gente fala, né, 5, tal, não sei o quê. Então, essa cidade, ela foi uma cidade governada por uma série de reis, mas ela também foi fundada, não é? Ali, num aglomerado de cinco colinas, né, pelo menos, no Rio Tibre, na Itália Central. E desde os seus primeiros anos, essa cidade ela foi pressionada pelos etruscos ao norte e pelos colonos latinos e também gregos. Então, o que acontece? Quando essa cidade ela viveu o seu processo, que ela passou, né, um longo processo até assumir o controle da Península Italiana, entendeu? Então, vamos observar que essa cidade aqui, quando estes povos invadiram, ela foi perseguida, ela foi pressionada, essa cidade, ela foi pressionada pelos etruscos ao norte e pelos colonos latinos e gregos, não é? Ao sul. Então, o que acontece? E esse processo demorou muito tempo. Foi um processo, né, que demorou algum tempo
ele durou muito tempo, foi longo, até eles assumiram o controle da península italiana. Então, observe, meus queridos, uma coisa interessante. É bom um pouquinho de história para a gente se localizar no tempo, né? É bom isso. Então, a monarquia romana, ela chegou ao fim por volta do ano 509 a.C. Então, o que acontece? E foi substituído por república. Aquele império, ela teve, né, o seu final por volta do ano 509 a.C. e foi substituída pela república. Então, o que acontece? A maior parte da Itália estava sob o controle romano por volta de meados do século III ou terceiro século antes de Cristo. Então, na parte final daquele século, Roma lutou em várias, mas em várias mesmo, guerras, né, ao norte da África, contra a cidade de Cartago, que eram chamadas as guerras púnicas, né? Essas guerras, elas eram chamadas de guerras púnicas. Então, na Segunda Guerra Púnica, que começou entre o ano 218 a 201 a.C., porque antigamente o tempo era contado, né? Era regressivo e não progressivo, por isso as datas, principalmente a cronologia bíblica, ela sempre é de trás para frente, né? Ou melhor, de frente para trás. Então era chamada assim. Então, Roma, ela sofreu muitas derrotas, mas muitas derrotas catastróficas, né? Muitas derrotas que foi catastróficas essas derrotas. Então o que acontece, meus queridos? Os cartagineses, que era como se chamavam os cartagos, né? Roma, então, ela sofreu muita guerras, batalhas, né? Inclusive essa guerra, a guerra chamada, né, as guerras púnicas, que na Segunda Guerra Púnica, que eu falei para você, então Roma passou por essa situação. Então Roma, ela sofreu várias derrotas catastróficas para os cartagineses, né? Por exemplo, Aníbal, mas por fim ela prevaleceu pela absoluta força de vontade e obteve o controle do mar Mediterrâneo ocidental. Movendo-se na direção do Mediterrâneo oriental, os romanos subjugaram os gregos e Anatólia, que hoje, Anatólia, para quem não sabe, é a moderna Turquia. E também a Síria e a Terra Santa. Também estava incluído nessa situação. Então, quando Roma, pela força de vontade, né, ela começou então a realmente mostrar a que veio, então Roma começou a subjugar os gregos, né, a Anatólia, que é a Turquia, a Síria também, a Terra Santa. Então, a independência do Egito terminou quando Cleópatra, lembra de Cleópatra? A independência do Egito, ela terminou quando Cleópatra, que foi a última representante, não é? A última representante do Império, né? Do Império Egito, Cleópatra foi. Então, ela foi a última representante do Império Egito e também dos faraós, né? Então, ela cometeu suicídio diante do ataque das forças romanas no ano 30 antes de Cristo. Olha que as coisas estão, né? Então, enquanto isso, o governo da República, que foi projetada com uma série complexa, né, de freios e contrapesos, tornava-se progressivamente estagnada e caracterizada, não é, pela disputa política. Agora, muitos generais, como Caio Mário, né, que
viveu entre o ano de 157 e 86 a.C., Lúcio, Cornélio, Sula, cerca de 138 a 78 a.C. Então, eles demonstraram que um grande general, demonstraram que um general bem-sucedido, né, podia controlar. Eles tiveram consciência disso. Começaram, então, a ter consciência disso. Então, eles demonstraram que um grande general bem-sucedido, ele podia controlar a política romana, não é? Apenas com seu exército. Quando eles começaram a botar na cabeça que isso era possível, que era possível controlar a política romana somente com um exército bem administrado, então eles começaram a fazer o quê? A dominar o mundo de então. Então o que acontece, meus queridos? Nós observamos que Caio, que é Júlio César, que viveu cerca de 100 a 44 anos antes de Cristo, ele explorou essa condição ao máximo. Qual a condição? De que era possível controlar toda a política romana se usassem o exército da maneira correta e da forma certa. Então, esse Lúcio, ele demonstrou que um general bem-sucedido ele podia controlar essa política. Então, veja bem, quando esse cara aprendeu isso, Caio Mário, ele, junto com Caio Mário, na sua época, 157 a 86 a.C., Lúcio Cornélio, cerca de 138 a 78 a.C. Também, demonstraram que um general bem-sucedido ele podia controlar a política romana apenas com seu exército. Então, esse rapaz, Júlio César, ele explorou essa condição ao máximo depois de conquistar Gália, que, para quem não sabe, Gália é a França, hoje é a França, né? Mas Gália era a França. Então, depois dele controlar Gália e de derrotar o seu rival, Pompeu o Grande, cerca de 106, não é, a 48 a.C., numa guerra civil, ele foi declarado ditador vitalício ali em Roma. Então, o que acontece? Quando ele foi declarado ditador ali em Roma, então, numa tentativa, aconteceu o quê? Numa tentativa de restaurar a República, os membros conservadores do Senado o assassinaram. Olha que interessante. O assassinaram. Porém, o sistema havia chegado ao fim. Após sucessivas guerras civis, Otaviano, que é César Augusto, que ele era sobrinho, neto e herdeiro adotado de Júlio César, então ele estabeleceu-se como um governante exclusivo do mundo romano. Então teve início assim ao quê? Teve início então assim o período da história romana conhecido como Principado. Isso aconteceu, meus queridos, cerca de 27 antes de Cristo a 285 depois de Cristo. Então, essa história que eu estou falando aqui começou a acontecer no ano 27 antes de Cristo e prolongou-se até a 285 depois de Cristo, durante o qual o mundo romano foi governado, meus queridos. O mundo romano, ele foi governado por vários imperadores. Vários imperadores. Após um longo declínio, né, o imperador Diocleciano, esse Diocleciano, que ele cerca de 245 a 316 depois de Cristo, restaurou a ordem. Presta atenção. Restaurou a ordem e dividiu o império em 4 distritos administrativos. Então, a abdicação de Diocleciano
O que ele abdicou? A abdicação de Diocleciano, ela foi seguida por outro período de guerras e confusão, do qual Constantino, é aonde eu queria chegar, do qual Constantino, o Grande, que viveu entre 280 a 337, o império dele, então ele emergiu vitorioso, ele mudou sua capital para Bizâncio, que renomeou Constantinopla, que hoje é a moderna Istambul, ali na Turquia, não é? Então ele renomeou. E o que aconteceu? Então, vemos que esse cara, o Constantino, ele declarou a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Ele declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Agora, o Império Ocidental, o Império Romano, o Império Ocidental, entrou em declínio e caiu em 476, com a abdicação de Rômulo Augusto. Mas a sua contrapartida oriental sobreviveu como Império Bizantino, até a queda de Constantino, que foi diante dos turcos otomanos, em 1453. Agora, o Principado, preste atenção em que é importante, e eu já vou falar sobre o meu propósito, o meu objetivo de tudo que eu estou falando aqui. Preste atenção. Agora, o Principado, este Principado, o Principado Romano, ele proporciona a estrutura política e cultural para os escritos do Novo Testamento. Eu vou repetir para você entender. O Principado Romano, então, ele passa a fazer o quê? Ele passa a proporcionar as estruturas políticas e culturais para, então, começar os escritos do Novo Testamento. As cidades que sucumbiram ao controle romano tinha cada uma uma história. Cada uma tinha a sua história. Então, com relação a Roma, por exemplo, Tarso, por exemplo, era uma cidade livre e não pagava imposto. Deu para você observar? Corinto e Filipos e as colônias de oficiais romanos desfrutavam certos benefícios legais. E a cidadania romana, embora amplamente concedida, ela não era garantida a todos os que viviam sob o domínio romano. Um sistema extensivo de estradas beneficiava as atividades militares e também as atividades comerciais. Então, desse império, o Império Romano, com uma economia baseada em grande parte na agricultura e na escravidão, os números das classes inferiores, o que tinha que acontecer? A tendência era aumentar. Então, o mundo romano incorporou, meus queridos, é muito bom as pessoas estudar para a gente ver que tem muita coisa no sistema religioso que nos foi ensinada que não bate. Então, o mundo romano, ele incorporou
um confuso rol de religiões. Isso é porque eu li Efésios 4, Romanos 4. Então o que acontece? Além disso, além desse mundo romano incorporar um confuso rol de religiões, cultos, superstições, além disso, os imperadores romanos, eles eram divinizados quando morriam. E esperava-se que todos os que viviam dentro das fronteiras do império manifestassem sua lealdade a Roma, participando do culto imperial e prestando homenagem a César. Quando os cristãos se recusavam a fazer isso, foram acusados de traição. Mesmo assim, as condições pacíficas que prevaleceram nessa época, a paz romana, que era chamada Pax Romana, ou paz romana, a cultura comum greco-romana e o vasto sistema vamos dizer que de transporte permitiram que o cristianismo então florescesse. Então, muitas loucuras. São muitas coisas que ficaram escondidas nessa situação desse Império Romano. Então, Constantino, esse cara, quando ele se converte, ele passa a reconhecer e faz questão de todo o império reconhecer a religião oficial do Império Romano, o cristianismo. Ele passou, então, a apregoar isso e fez questão de todo o povo saber que, a partir daquele momento, a religião oficial do Império era o cristianismo. Então, daí surgiram essas questões. Você observa que aqui em Romanos capítulo 4, eu poderia ler todo o capítulo, mas eu gostaria que você estudasse em casa o capítulo todo, aonde Paulo, no versículo 15 do capítulo 4 de Romanos, ele fala: porque a lei, ela opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Preste atenção nisso aqui. No versículo 17 de Romanos 4, está escrito: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são, como que já se fossem. A onisciência de Deus. Agora vamos a 1 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 1, quer dizer. Preste atenção. Versículo 3 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Graça e paz seja convosco da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Pois em tudo foste enriquecidos, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que nenhum dom vos falta, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Fiel é Deus, pela qual foste chamado
para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos divisões nas igrejas. 1 Coríntios capítulo 1. Divisões nas igrejas. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, para que sejais unidos no mesmo sentido e no mesmo parecer. A partir do versículo 17, do capítulo 1 de 1 Coríntios. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Não tornou Deus a loucura da sabedoria, Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, Paulo está falando com os crentes de Corinto, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Os teólogos, irmãos, que são cães gulosos, não entendem isso aqui. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, porque Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Meu querido, deixa eu fazer uma pergunta. Temos aqui o capítulo 2, também de Corinto. Temos aqui o capítulo 2, que eu vou fazer questão de ler. Capítulo 2. Fala assim: o caráter da pregação de Paulo. 1 Coríntios capítulo 2. A partir do versículo 4. Vamos olhar o capítulo 1. Irmãos, hoje eu estou meio devagar, tá bom? Não sei se você já percebeu aí, estou falando devagar, porque eu quero que você entenda muito sobre a graça de Deus, mas partindo do pressuposto do que o sistema religioso, os chamados pais da igreja, fizeram no passado para estar o sistema religioso do jeito que está hoje. Onde que tudo começou e como que tudo começou. Preste bem atenção nisso aqui, meus queridos. Isso é muito importante. Isso aqui é muito importante. Veja bem. Paulo diz aqui. Olha só. 1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês, está convosco, mas eu, como estou no pretérito, essa aqui foi escrita no pretérito, eu estou no pretérito perfeito, né? Aqui, isso aqui está no pretérito. Eu, hoje, é um pretérito perfeito, porque isso aqui começou e terminou na época deles. Então eu estou aqui no futuro que Paulo escreveu. E isso aqui está no passado que eu menciono. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. O que é isso aqui? Paulo está falando, eu não fui com excelência, eu não fui com grandeza, eu não fui com retórica humana.
pois nada me propus saber entre vós, senão a Cristo Jesus. Paulo diz, o meu interesse não era ganhar dinheiro. O meu interesse não era fazer crescer o meu nome. O meu interesse não era fazer o meu nome ficar conhecido, não. Paulo falou assim, eu nada propus a não ser Jesus Cristo, ao Cristo crucificado. E eu estive com vocês em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, quer dizer, de retórica humana, como o sistema faz hoje, para engambelar as pessoas, para enganar as pessoas. Paulo fala, a minha palavra e a minha pregação, ela não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Infelizmente, isto é o que tem acontecido na religião. As pessoas, os crentes, eles não têm apoiado a sua fé em Deus, mas eles têm apoiado a sua fé na sabedoria dos homens. Meu querido, as igrejas evangélicas, a partir do momento que Constantino ele reconheceu o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, começou então aquilo que Paulo escreveu, que foi revelado a ele, os mistérios que estavam ocultos desde os séculos passados, ou dos tempos passados. Enquanto Paulo estava vivo, o evangelho da graça estava sendo pregado. A partir do momento que Paulo morreu no ano 68, depois de Cristo. Depois que Paulo morre, no ano 68, DC, o Império Romano, os pais da igreja, eles ocultaram outra vez o evangelho da graça de Deus, começaram a criar dogmas, começaram então a manipular tudo que está no Novo Testamento para que eu e você não entendesse a revelação da graça de Deus. Mas como está no capítulo 1, que Deus, ele pegou essa palavra, hoje, aquilo que muitas vezes, versículo 18 do capítulo 1, a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque Deus, ele pegou a sabedoria dos homens, verso 25, a loucura de Deus é mais sábia que os homens, a fraqueza de Deus é mais sábia que os homens. Então, Deus, ele começou a revelar outra vez, e quantos anos que o evangelho da graça ficou ocultado de nós, desde que Paulo morreu. Agora, a partir do momento que Deus começou a entender que o seu povo precisava entender qual eram os mistérios que ficou oculto desde a morte de Paulo, então está sendo desvendado agora, outra vez, o que é verdadeiramente o evangelho da graça de Deus. Então o YouTube se tornou uma igreja virtual que o sistema religioso não está conseguindo conter e nem vai conseguir conter. Então, essas denominações que foram fundadas, elas foram fundadas em cima dos preceitos do cristianismo falsificado que manipulou e colocou aí para quem quisesse. Então eu vou falar aqui de algumas igrejas não, algum sistema que foi fundado. Vê se nesses sistemas, em todos que eu vou dizer, se naqueles dogmas que está ali,
que foi herdada da Igreja Católica Apostólica Romana, vê se tem Deus nesse negócio aí. A Igreja Adventista, eu vou citar algumas. A Igreja Adventista, você conhece os dogmas da Igreja Adventista. Ela é diferente da Adventista. A Igreja Adventista, ela foi fundada por William Miller. Aonde que ela foi fundada? Nos Estados Unidos. Em qual ano? 1818. Ela é diferente, os dogmas da Igreja Adventista é diferente da Adventista. A Adventista, ela, do sétimo dia, ela foi fundada por Ellen White, nos Estados Unidos, em 1863. Também é diferente. Olha os dogmas, como que elas se... Nenhuma delas tem os dogmas iguais, os preceitos iguais. E aonde está Deus nesse negócio? Em alguma delas? De jeito nenhum. Então veja bem, a Igreja Anglicana, ela foi fundada por Henrique VIII. Aonde? Na Inglaterra, em 1534. A Igreja Assembleia de Deus, ao qual eu fiz parte durante 40 anos, mais de 40 anos, a Assembleia de Deus, ela foi fundada lá em Hot Springs, que lá também nos Estados Unidos, em 1914. A Igreja Batista, ela foi fundada por John Smith, lá na Inglaterra, em 1611. A calvinista, conhecido o movimento calvinista, foi fundado por João Calvino, a Igreja Calvinista, né? Ela foi fundada por João Calvino na Suíça em 1525. A Congregacionalista, ela foi fundada por Robert Brown, lá na Inglaterra, em 1631. A Congregação Cristã no Brasil, Los Franciscanos, aqui no Brasil, em 1910. A Deus e Amor, ela foi fundada aqui no Brasil por Davi Miranda, em 1962. A Igreja Discípulo de Cristo, ela foi fundada nos Estados Unidos por Thomas Campbell, em 1763. A chamada Igreja Exército da Salvação, ela foi fundada por William Booth, na Inglaterra, em 1818. A Igreja Universal do Reino de Deus foi fundada por Bispo Edir Macedo, aqui no Brasil, em 1977. O Espiritismo foi fundado pelos irmãos Fox, né, nos Estados Unidos, em 1848. A Legião da Boa Vontade, fundada por Alziro Zaru, aqui no Brasil, 1979. A Igreja Luterana, que foi fundada por Martinho Lutero, né, que foi fundada por Martinho Lutero na Alemanha, em 1521. A Meninos de Deus, fundada por David Berg, não é? Nos Estados Unidos, em 1950. A Igreja Menonita, que ela foi fundada também, foi fundada na Holanda, né? Quem era o fundador dessa igreja? Menachem Simons, que é 1543. A Igreja Metodista, chamada Igreja Metodista Wesleyana, que foi fundada por John Wesley, também lá nos Estados Unidos, em 1748. A Igreja dos Mormons, dos Últimos Dias, que você conhece aqui no Brasil, muito conhecido, foi fundado por Joseph Smith, né? Lá nos Estados Unidos, em 1830. Nós temos o Grupo Nazareno, que esse grupo foi fundado por um grupo mesmo, né? Lá nos Estados Unidos, em 1919. Nós temos o Santo Daime, lembra do Santo Daime? Misericórdia, só Deus tem misericórdia. Você conhece a história? Que foi fundado por Raimundo Irineu, né? Aqui no Brasil, em 1945. Nós temos a Igreja Pentecostal, né? Que foi também um grupo, né? O pentecostalismo pentecostal foi também um grupo, não é? Que foi fundado nos Estados Unidos em 1905. Nós temos o presbiterianismo, que você conhece também. O presbiterianismo, ele foi fundado por John Knox, né? Lá na Inglaterra, em 1560. Nós temos a Igreja Quadrangular. A Igreja Quadrangular foi fundada por A.M.E. Webster, no Canadá, em 1930. Nós temos
a igreja, a chamada Rosa Cruz, não sei se é igreja ou é um movimento, mas a Rosa Cruz foi fundada por Harvey Lewis, né, lá nos Estados Unidos, em 1915. Nós temos a teosofia, e assim vai. A teosofia foi fundada por Ellen Blavatsky. Deixa eu ver se eu consigo falar. Ellen, nome difícil, Blavatsky. Foi fundada nos Estados Unidos em 1875. Nós temos as Testemunhas de Jeová, que é uma das mais conhecidas, e ela é muito grande aqui no Brasil, fundada por Charles Taze Russell, né, nos Estados Unidos em 1874. Então eu te pergunto, com tanta denominação, com tanto nome de igrejas, em qual delas que Deus estaria? Em nenhuma. Por que em nenhuma? Porque Deus, ele não se divide. E todas essas que eu citei 28. E todas essas que eu citei, todas essas diferem uma da outra no que diz respeito às suas ordenanças, à sua cultura, à sua liturgia. Então, qual delas que Cristo ele se identifica? Ou Deus? Em nenhuma. Agora, você sabe qual é a verdadeira religião? Aquela em quem realmente Deus ama e tem elegido? Sabe qual? É aquela de Tiago 1,27. Mas nós não sabíamos disso. Quando Paulo disse aqui, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10, ele fala assim: mas Deus revelou pelo seu Espírito, o Espírito que penetra todas as coisas, até mesmo as profundeza de Deus, pelo qual dos homens sabe as coisas. Pois qual dos homens sabe das coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, esse advérbio é importante, ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O sistema prega mentira. O sistema prega que para Deus nos dar alguma coisa, nós temos que pagar. Nós temos que obedecer regras. Mentira. Deus nos dá gratuitamente por Ele mesmo. Disto também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, ele discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Graças a Deus. É assim que o sistema vê os ensinadores da graça. Eles não nos entendem. Sabe por quê? Porque hoje Deus está usando os ensinadores da graça para revelar aquilo que estava escondido desde que Paulo partiu para a glória com Deus. O sistema não quer dar o braço a torcer para nos entenderem, porque para eles não interessa, porque eles são naturais. Como que eles vão entender coisas espirituais? Mas o que é espiritual, ele discerne bem a tudo. E ele de ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, os que mais... Deixa eu ler de novo.
o que é espiritual discerne bem a tudo. A pessoa, o homem, o ser que é espiritual, ele discerne bem a tudo, tanto coisa boa como ruim. Preste atenção. Ele discerne bem tudo. Mas o que é espiritual, ele discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. É assim mesmo. O mundo não nos conhece porque nós não fazemos a vontade do mundo. E o mundo é aion, o mundo é sistema. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Então veja bem, meus queridos. Os lucros que as igrejas evangélicas têm, eles não querem perder esse lucro. Aí, isso faz eles ficarem cegos. Mas como nós, os ensinadores da graça, nós não visamos lucro. Nós visamos a palavra da graça. Por isso que Deus está dando essas revelações ao mundo inteiro, aos ensinadores da graça. E eles, se eles pregar a graça, acaba a renda. Se eles pegar a graça, acabam as pessoas de frequentar cultos nos templos religiosos. Se eles pregarem a graça, eles não vão ter mais dízimos. Se eles pregarem a graça, eles não vão ter mais ofertas. Se eles pregarem a graça, eles não vão ter mais como esconder a verdade das pessoas. É isso que está acontecendo no mundo inteiro. Tá bom, meu querido? Eu falei isso aqui, irmãos, alguns nomes de denominações, religiões, para que você pudesse entender que a religião em nada é igual a nada. Não presta, não serve para nada. A única coisa boa que nós temos é as revelações sobre a graça de Deus para mim e para você. Para eu e para você. Tá bom, meu querido? Então, fique na graça, fique na paz. Hoje nosso irmão Alberto está um pouquinho light, sabe por quê? Porque a gente fica pesquisando, a gente fica estudando. Quando eu chego do serviço, eu fico pesquisando, fico estudando. Aí, às vezes, já tem uma matéria para colocar no YouTube. Mas, às vezes, quando eu vejo, poxa vida, isso aqui parece mais interessante, parece mais bonito, aí eu vou e coloco. Nesse caso, hoje, eu falei, eu vou colocar um estudo, uma palavra sobre denominações, para ver que todas essas que eu falei, todas elas se diferem uma da outra. Isso só prova uma coisa, que Deus não está interessado em nenhuma delas. Deus não tem interesse em religião. Na verdade, nunca se interessou. Deus não tem interesse por isso. Sabe no que Deus está interessado mesmo? É nós praticarmos as boas obras, a justiça de Deus e fazer tudo conforme Ele nos mandou. Porque um dia nós vamos partir. O nosso corpo volta para a terra e o nosso espírito vai voltar para lá. E para que vai voltar para lá? Por quê? Porque vai para lá porque nós vamos prestar conta ao nosso Deus. Antes de nós virmos aqui, nós recebemos ordem. Foi tudo falado para nós o que nós temos, o que nós tínhamos para fazer aqui. É tanta verdade que eu estou falando para você, irmão. Durante 40, 50, 100 anos que você vive aqui, você lembra de como que você era lá na eternidade antes de vir aqui? Claro que não. Quando você voltar à eternidade, você acha que você vai lembrar do tempo que você passou aqui? É claro que não. Tá bom, meu querido? Não tem isso. A religião nos enganou a vida inteira, dizendo que esse corpo aqui vai ser arrebatado, esse corpo nós vamos morar com Deus. Não. O que vai morar com Deus é o que já morava com Ele antes. O que não morava com Ele antes, que é o corpo físico, não volta para lá. A pátria é aqui. É a terra. Por isso que volta para a terra. Mas o espírito, a pátria é lá, por isso que volta para lá. Irmãos, graça e paz, fique na paz, fique com Deus. É só uma reflexão, tá bom? E muito simples, para que você, cada dia mais, aprenda sobre a graça de Deus. Amém? Fique na paz, fique na graça e até mais. Amém.